Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, de uma forma realista, com aquelas tamancadinhas que vocês só encontram por aqui e é no amor, não é pra ofender ninguém. O meu nome é Andréia Chociai. No meu Instagram, no meu TikTok, @Andréia Chociai, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, ter acesso a um outro tipo de conteúdo, então aproveita, vai visitar e já me segue por lá. Lembrando também que vocês podem assistir a este episódio lá no nosso canal do YouTube, o Descobrir Depois de Adulta Podcast. Hoje é dia 8 de julho, numa segunda-feira assim bem cinzenta. E eu vou falar pra você, eu amo. Vocês não têm noção do quanto esse assim dias chuvoso, neblina, o cinza, assim. Aí que nem uma amiga minha mandou pra mim lá no direct. Você é uma psicopata. Gente, eu não sei. Eu sinto que nesses dias parece que eu fico assim, até mais quieta, mais focada, mais introspectiva, sabe? Não, vocês também não ficam? Eu não sei, eu sinto que eu trabalho melhor, eu gosto mais de me arrumar. Tem gente que diz que fica mais preguiçoso, que gosta de dormir, que, nossa, pelo amor de Deus, é dia pra ficar em casa. Mas assim, eu tenho mais vontade de trabalhar nesses dias e vontade até demais de me arrumar. Inclusive, por falar em me arrumar, olha aqui quem tá assistindo, eu tô belíssima hoje com essa wingsuit aqui da Insider, que é essa blusa aqui maravilhosa, que ela tem uma manga maior, tá vendo? Que é uma manga tipo borboleta, manguinha 3/4 aqui. E eu não sei, essas blusas mais estruturadas assim, eu lembro que inclusive essa foi a primeira roupa da Insider, eu não conhecia a marca, e eu me lembro que eu vi uma influenciadora falando, cara, eu encontrei uma blusa assim pra trabalhar, que ela é coringa, que assim, que eu saio do trabalho, aí você tem um happy hour, você tá bonitona, você tá, tipo assim, sabe, glamurosa, e ela falando que ela tinha comprado, tipo assim, as básicas, tipo branco, preto, as cores mais neutras, e aí que eu fui saber o que era a Insider. Então foi a primeira peça que eu tive deles, assim, faz tempo até que eu tenho. E eu não sei, eu gosto, eu acho que fica muito elegante em mulher, assim, uma blusa mais solta. E essa gola é um negócio. Vamos aqui lembrar dos anos 90, da Cacharel. Quem nunca, né? Usou aquela Cacharel, aquela gola gigantesca. Aí depois tinha gola boba, aí depois tinha aqueles cachecóis e tal, aquela coisa. Eu sempre gostei de gola, eu acho que dá um poder, assim, nas pessoas. E eu acho essa wingsuit deles, eu acho muito equilibrada, porque assim, ela tem uma gola que é boba, tá vendo, ó? Mas ela dá um refinamento, eu tô refinada, tô chique, tô fancy. E eles têm esse tecido, o tecido dessa blusa é diferente da tech shirt, ele é um pouco mais estruturado. Então eu sinto que eu fico assim, ó, glamurosa, eu sinto que eu fico pancuda pra falar o que eu tenho pra falar pra vocês. E nesses dias de frio também, minha blusinha coringa, porque se tiver mais frio eu coloco uma segunda pele por baixo. Ela é bem larguinha, ela não é tão comprida. Ai, tô linda, tô maravilhosa. Inclusive, deixarei aqui na descrição o link dessa wingsuit que eu gosto, tá? E cupom, porque obviamente, né, queridos, Dona Insider está aqui sempre com a gente, marcando presença, apoiando esse pod, levando esse pod pra frente. Então, assim, a gente tem que apoiar. Mas tem que apoiar, mas também tem que ter um presentinho. Também tem que falar assim, olha, minhas tamanquetes querem ficar lindos, maravilhosos, glamourosos também. Mas eles querem cupom de desconto. Então, já vou deixar o link dela e cupomzinho de desconto pra vocês, tá? Então, vamos lá, vamos apoiar quem apoia realmente o pod. O fato é que nesses dias, além de querer me arrumar e estar assim, ó, linda, poderosa, maravilhosa, tem um outro fato que me acontece também nesses dias um pouco cinzas, que é ficar um pouquinho mais introspectiva, que é ficar um pouco mais pensativa. E especificamente, neste final de semana, me aconteceu um fato que eu confesso pra vocês que fazia tempo, acho que eu não sentia o que eu senti na hora. Não que não tenha acontecido, mas eu acho que me pegou tão de surpresa. Foi uma coisa assim tão
que eu fiquei assim reflexiva o dia inteiro, eu fiquei pensando e tenho ruminado esse acontecimento, nada grave, mas eu acho que trouxe alguns sentimentos e alguns pensamentos que faziam muitos anos que eu não tinha. Uma sensação que eu costumava passar demais na minha adolescência, na época que eu era jovem, na época que eu saía, que eu era cheia dos amigos, que eu era cheia do rolê, que eu tava sempre com mais pessoas, porque é um fato, gente, pra mim, não sei pra vocês, mas depois de 2020, não só a vida adulta, mas eu acho que 2020, o pós-lockdown mudou muito o comportamento. Eu passei a amar ficar dentro da minha casa, eu acho que eu construí realmente, assim, acho que finalmente eu construí um lar, um lugar que eu gosto de ficar, um lugar gostoso, enfim. Mas a época que eu era jovem, que eu saía e socializava mais, eu confesso pra vocês que essa sensação que eu senti esse final de semana, ela era mais corriqueira. Sabe uma sensação de você se sentir inconveniente? Uma sensação indigesta de você... como se você estivesse se atrapalhando, ou sei lá, como se você estivesse incomodando, não sei. Como não fosse pra você estar ali naquele momento, saca? Ou ter conversado, enfim. Eu sentia muito isso na minha época jovem, em pós-rolê, pós-balada. Eu sempre sentia isso. Por dois motivos. Porque eu bebia muito. Eu sempre, assim, bebi muito. Eu me excedia. Bebia bastante. Eu tinha uma resistência absurda. Mas, obviamente, que tinha vez que eu me passava. Então, às vezes, eu sentia isso quando eu bebia demais. E aí ficava aquele hiato entre o gole que vira tua chave no outro dia, aquela amnésia alcoólica. O que eu posso ter falado, como que eu posso ter agido, o que eu ter feito. Então me dava aquela ressaca moral no outro dia. Mas nem sempre estava relacionado com a bebida. Às vezes o simples fato de eu abrir a minha boca, eu ficava no outro dia sempre assim. Eu ficava feliz, tinha sido um rolê legal, mas eu ficava tentando repassar se em algum momento eu havia sido inconveniente. Se eu tinha falado alguma coisa, se eu tinha desagradado as pessoas, se eu fui chata, eu ficava repassando. E eu sempre fiz isso. Sempre. Mas pós-balada, eu não sei, acho que era quando eu tava com mais pessoas, acontecia muito. Eu voltava numa culpa, às vezes, eu falava assim, eu acho... A pessoa não tinha falado nada, assim, mas eu ficava assim, às vezes eu pegava uma frase, um negocinho que eu falava assim, eu não deveria ter falado. Gente, eu deveria ter ficado quieta. Por que eu fui abrir minha boca? Por que... Às vezes não era nada demais. Como já teve vezes que eu fui boca de sacola mesmo, falei merda, enfim, fui muito inconveniente. E não tô falando aqui que a gente não seja e vai continuar sendo, é nosso. Mas a sensação de mesmo quando não acontece algo de fato e você ficar se sentindo assim. E eu ficava me sentindo muito culpada. Ou então, quando eu ia pra alguns lugares, sabe quando alguém chega pra você e fala assim, que você chegava assim e falava, fulano, vamos fazer alguma coisa hoje? Já tem tem um rolê na casa de fulano, vamos lá, tá tudo certo, vamos lá. E você chegar e ficar, tipo, meio que monitorando o espaço e a reação das pessoas pra sentir se era pra você estar ali ou não. E em algumas vezes você ir pra casa e falar assim, claramente não era pra eu estar ali, não gostaram de eu estar ali. Eu sei que muitas vezes foram monstros muito grandes que eu criei na minha cabeça. Eu tenho a completa consciência hoje disso, que eu fui cruel comigo algumas vezes. Nem foi, assim, tudo isso, mas eu achava, sei lá, eu acho que não era pra eu estar lá, acho que as pessoas não gostaram e tal. E ficava me remoendo e às vezes eu perguntava para algumas amigas minhas, eu falei alguma coisa? Eu agi de alguma maneira que, sei lá, foi chato, que deixou alguém se sentindo desconfortável e tal, né? Muitas vezes falavam, não, André, de onde você tá tirando isso? E eu ficava ali, assim, com essa sensação.
E aí, óbvio, quando eu... acho que quando eu fiquei mais só mesmo, quando eu comecei a treinar CrossFit, que foi uma época que eu tava treinando bastante firme pra campeonato, e eu treinava muito com o Michael, então assim, não tinha muita convivência. Final de semana eu só queria dormir, tava morta, escangaiada e tal. Então acho que quando eu fui deixando de sair um pouco, de socializar um pouco, essa sensação, esse sentimento, ele reduziu. Mas ainda assim, por exemplo, quando juntava a galera pra fazer um treinão, depois eu ficava, será que tal coisa, tal brincadeira que eu fiz? Porque eu sou muito falante, muito. Eu digo que eu sou extrovertida. Porque eu sou uma pessoa que... Eu sou muito introspectiva, mas quando eu tô perto das pessoas, eu faço questão de falar, de conversar. E eu sempre ficava revivendo se eu falei ou agi de alguma maneira, enfim, e ficava naquele sofrimento. E depois que eu me tornei mais adulta, parei de sair, porque parece que a gente fica adulto fica chato, né? Não. Quando eu parei de sair, parei de socializar um pouco, e fiquei chata também um pouco, eu confesso pra vocês que eu já não sentia mais essas coisas acontecendo tão frequentes, essa sensação, esse sentimento, enfim. Mas especificamente nesse final de semana aconteceu um episódio que me fez sentir assim. Que me fez me sentir inconveniente perto da pessoa. Como se não fosse pra eu estar ali, cumprimentar, assim, não sei. Me senti muito, 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 muito... É como se toda aquela sensação que eu sempre senti a minha vida inteira de tá atrapalhando, ela voltasse. E eu senti muito forte. E assim, tem muitos monstros que a gente cria na nossa cabeça. Mas quando você tem certeza que é. E aí pode ser que a pessoa não tava num dia bom dela, pode ser que tinha gente perto que ela, sei lá, se sentia desconfortável de eu ter aparecido, seja... Eu não, assim, são N motivos. E confesso pra vocês que eu tô zero interessada em saber. Mas foi aquela sensação, sabe quando assim, você vai de garfo e a pessoa vem de sopa e você fica naquele clima assim? Eu sei que eu saí de perto me sentindo muito inconveniente, muito tipo, deveria ter ficado na minha, deveria, sabe? E fiquei ruminando isso. E foi, tá de volta nesse lugar de se sentir mal, nossa, de me sentir tão, tipo, puta, por quê? Por que você abriu sua boca? Por que você... E eu sei que ali eu não fui inconveniente. Já fui várias vezes, a gente vai ser super inconveniente, às vezes falar uma besteira. Todos nós vamos ser inconvenientes. A gente vai falar merda, a gente vai fazer merda, a gente vai estar em lugar que não era pra estar, a gente... não vai embora quando tem que ir. É fato, gente. Isso é a convivência entre pessoas. Mas ali eu sei que eu simplesmente vi a pessoa. E cumprimentei e tal. Foi bem chato. Pra mim. Talvez a pessoa nem tenha se dado conta, mas pra mim foi muito chato. E a gente sabe quando tá sendo inconveniente. A gente sabe quando tá... Percebe às vezes o clima estranho de algo que você falou. Às vezes você percebe um climão que se instaura por algo que você fez. Às vezes a gente é intencionalmente inconveniente para devolver um desconforto. Uma situação ali que a pessoa tá tentando te colocar num desconforto, tu é inconveniente para devolver um desconforto. Mas às vezes a gente é pego muito desprevenido. Às vezes, nem a pessoa que faz isso com você, ela sabe que tá fazendo você se sentir assim. Mas te pega de surpresa. Pega muito de surpresa. E talvez com pessoas que você, assim, que não aconteceu nada, que você nunca imaginaria, enfim. E durante muito tempo eu sei que quem me fez sentir muito inconveniente foram 2 fatores que eu tive na minha vida. A ansiedade... Porque a ansiedade, ela tem esse quê de catástrofe. Então, ela deixa os seus pensamentos muito acelerados. Então, uma simples interação humana, ela pode se tornar uma catástrofe na sua cabeça. Porque se você ficar procurando pelo em ovo, tu vai achar. Então, se eu falei essa vírgula, se eu não sorri essa hora, se eu
apertei onde não deveria. Sabe, a ansiedade, ela vai trazer esses pensamentos muito catastróficos. E eu sei que por muito tempo, com a minha ansiedade não tratada, os pensamentos catastróficos enchiam a minha cabeça. Então eu sempre me sentia inconveniente, eu sempre sentia que eu estava atrapalhando, que eu tinha falado alguma coisa. Então a ansiedade no outro dia, ela te põe naquele que eu costumo chamar de benzer tormento. E aí você fica ali pensando, escravo do pensamento. Pensando, o que eu fiz, repassando em detalhes para ver se você foi realmente inconveniente. E eu sei que a ansiedade, ela já fez muito isso comigo. E graças a Deus hoje, eu sei que a minha ansiedade, ela tá muito controlada. E um outro fato é quando a gente talvez nasce em alguns lares instáveis e a gente acaba ligando sempre aquele radar de alerta que você tem que sempre estar atento a alguns sinais, a algumas linguagens corporais, às vezes o jeito da pessoa chegar em casa, o jeito que alguém responde algo, para você meio que saber o que tá por vir. Uma vez eu estava conversando com uma psicóloga e ela estava falando sobre isso, né, de crianças que nascem em lares, por exemplo, crianças que têm um pai alcoólatra na casa, né, meu Deus, não é meu caso, até porque meu pai nem bebe, mas, por exemplo, tem um pai alcoólatra, então durante a infância dela, ela meio que ela vai aprendendo a ler alguns sinais de quando o pai tá chegando em casa, o jeito da pessoa falar, então se tornam pessoas que tá sempre com o radarzinho ligado. E eu sinto que meu radar sempre esteve ligado, desde a minha infância. Como que a pessoa fala, como ela se comporta, o que vem dali, se vem um surto, se vem uma briga, se vem um carinho, se vem... Então, de certa forma, eu tô sempre tentando estar um passo na frente. E isso é uma bosta, porque é ficar tentando prever o comportamento do outro, que é algo totalmente incontrolável. A gente pode achar que tá lendo uma coisa e tá lendo completamente outra. Então eu sei que esses dois pontos me deixaram essa pessoa, mas assim, o que não é bom, porque às vezes eu me afastei de pessoas por achar que estava sendo inconveniente e na real era a pessoa que estava num dia bosta. Eu já parei de falar com algumas pessoas por algo que ela fez e eu achei que foi pra mim. E no final das contas não tinha sido pra mim. Então eu tomo muito cuidado sempre, porque eu já perdi muito sendo essa pessoa temerosa, essa pessoa com tanto medo de ser inconveniente. E eu não quero continuar sendo essa pessoa. E eu poderia de verdade dizer várias coisas maduras aqui pra você e falar assim: não leva pro pessoal, vai conversar com a pessoa, ou às vezes releva, era a pessoa que não tava num bom dia. Mas o fato é que, assim, existem casos e casos. Um grande amigo meu, eu chegar e ele me atravessar. Por exemplo, chega Daniel, que eu sempre dou de exemplo aqui. Seu Daniel. Se eu chegar nele e ele me falar alguma coisa atravessado, eu tenho tanta liberdade com ele que eu vou chegar e vou falar: tá louca, querida? Que é? Tá de TPM? O que tá rolando? E eu tenho essa intimidade. Então tem pessoas e pessoas. Tem gente que eu vou ter muita intimidade pra chegar e falar Mona, o Kiki, como vão ter pessoas que ao mínimo sinal de eu sentir que a pessoa foi seca, foi fria, que dá aquele bloco, que às vezes você chega super empolgado e a pessoa dá aquele bloco, assim, cara, automaticamente ergue um muro entre eu e a pessoa. Ai, Andréia, mas não é maduro, você tem que conversar, você tem que comunicar. Não sei se sempre. E aqui eu vou falar pra vocês que eu não sou a voz da verdade, eu não sou a voz da sabedoria, é a minha visão, tá? E como eu sempre costumo dizer, eu não tô madura o suficiente e nunca vou estar. E opiniões mudam. Mas hoje, principalmente quando eu sou pega desprevenida, e por alguém que talvez não esteja ali no meu convívio diário, que eu conheça tanto,
Cara, é automático. Um muro se ergue. Eu fiz até um vídeo no TikTok esse final de semana falando disso. Falando de que tinha acontecido, que eu desse sentimento de se sentir assim e tal. E, cara, quando você vai ver os comentários, tem muita gente que é a mesma coisa. Fala, Andréia, eu também cheguei... uma certa vez eu tava numa festa, cheguei perto de uma amiga, ela me ignorou, foi super seca e tal. Outra vez foi um amigo meu, foi um parente, foi uma prima e tal. E que automaticamente eu ergo. Porque eu realmente não acho que tudo precisa passar por uma DR. Não acho que são todas as pessoas que merecem até que esse básico seja comunicado. Uma boa educação, um carinho, talvez. Eu realmente não acho. Eu prefiro, de verdade, não dar mais a chance disso acontecer com essa pessoa. Uma vez que eu sou tratada de uma forma, eu costumo a tratar da mesma forma. Não me abrir tanto, eu acho que não baixar tanto a guarda, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito reservada. Depois de tomar algumas na cabeça, hoje é muito complicado eu criar amizades novas, me entregar, ser aquela pessoa super... primeiro que eu nunca fui, né? A pessoa super simpática, super sociável. Mas hoje, eu confesso pra vocês que é ainda mais difícil. Ainda mais difícil. Então, quando eu baixo um pouquinho a guarda, um pouquinho, e eu vejo que acontece isso de me fazer sentir inconveniente, de ser, sabe, de ser meio seco, de ficar com aquele clima, oi, sabe aquela cara sem graça, sabe? Tipo, preferia estar em 1000 lugares do que estar aqui, não desenvolve uma conversa. Então, assim, eu prefiro, a partir daquele momento, devolver, assim, na educação, a partir daquele ponto. Não baixar mais a minha guarda para essas pessoas. Porque às vezes a gente coloca algumas pessoas na nossa vida, a gente baixa a guarda para algumas pessoas na nossa vida, cedo demais. É triste dizer isso, é triste. Porque assim, a gente tem que cuidar muito da hora de saber falar, a hora de fazer, a hora de estar, a hora de ir embora. Mesmo assim, a gente ainda vai vacilar pra caramba. E como eu disse pra vocês, meu Deus do céu, eu sou muito boca de sacola, gente. A chance de eu falar uma merda é muito grande. E a chance de eu ser inconveniente é muito grande. Assim, quanto mais fala, mais bom dia a cavalo você dá. E eu fui tratando isso muito tempo, assim, entender com quem eu falo, que abertura eu dou. Mas veja, a gente ainda vai errar. Às vezes, talvez a gente ainda vai dar, por exemplo, chance e abertura para algumas pessoas na nossa vida que vão ser isso. Num determinado momento vai ser um clima estranho, num outro momento é legal. E às vezes a gente precisa, acho que, ter alguns balde de água fria na nossa vida pra gente entender até onde a gente vai com algumas pessoas. Né? Então, por isso que eu não acho que tem que ser, ai, fulana, por que você me tratou desse jeito? Ai, por que tal dia você tava estranha comigo? Ai, fulano, por que... Às vezes é uma questão da gente também aceitar que a pessoa tá impondo ali aquele limite, ou que ela não tá bem, e deixar. E deixar. Porque muito tempo eu fui atrás, eu ficava indo, mas tá tudo bem, ai, mas o que tá acontecendo? E às vezes é só, tipo, a vida acontecendo. Pode ser um dia não bom dela, mas assim, reforço, né? Às vezes o nosso dia não muito bom não dá muita liberdade da gente fazer o outro se sentir mal. Acontece, né? Muitas vezes. Mas não era um dia mal ali. A gente sabe. Assim, com o tempo a gente vai sacando. Quando não é. Não pode entrar naquela síndrome de perseguição que é tudo contra mim. Ai, é tudo a virada a cara pra mim. A pessoa tá seca comigo.
Obviamente não, né? Você não é o centro do universo, por mais que mamãe tenha te dito isso, você não é. Mas também precisamos entender que quando as pessoas, colocam um limite, talvez a gente tenha que dar um passinho para trás e não ser inconveniente. Até quando a pessoa não te quer mais ali por perto, ou talvez quando ela quer esse distanciamento aqui. Mas ainda tem os casos, por exemplo, tenho pessoas que, já passei muito por isso, de ser muito legal comigo sozinha, e quando eu tava com outras pessoas, não era legal comigo. Então, obviamente, uma pessoa dessa é para se afastar para não estar mais perto, né? Não tem, assim, essa dupla personalidade não existe. Mas eu acho que é isso. Acho que pode ser totalmente, Andréia, que imaturo? Pode ser. Aí é que tá. Essa é a benção do autoconhecimento, né? Pode ser. Pode ser que seja muito imaturo. Mas o sentimento é algo que a gente lida. Então, assim, eu senti isso, eu fiquei me sentindo muito mal, eu fiquei entendendo como lidar para não entrar naquela paranoia de o que aconteceu, o que eu posso ter feito, de simplesmente aconteceu. Eu aceito. E a partir desse momento, eu vou lidar dessa forma. Sem sofrer, sem DR, sem a quinta guerra ninja acontecer, simplesmente aceitar e seguir em frente. Mas não fique tanto tempo se sentindo inconveniente. Se você está num lugar que você está sempre desconfortável, sempre se sentindo inconveniente, sempre sentindo que as pessoas ali fazem você se sentir estranha naquele lugar, pensa bem. Se ao invés de tratar, de perguntar, de pedir, de o que está acontecendo, se às vezes não é hora da gente fazer aquele afastamento silencioso, tirar nosso timinho de campo, sair a francesa, sabe? Hoje eu penso muito bem, a comunicação ela é essencial, mas ela não é com todas as pessoas. É triste dizer isso, mas não são todas as pessoas que estão prontas para comunicar. Então que você se comunique com as pessoas que querem comunicar com você. Porque eu sempre tenho para mim que a pessoa que eu tem fácil acesso a mim, que a gente tem um canal de comunicação muito aberto, ela vai falar pra mim. Ela vai ter essa liberdade de falar. E se não tiver, eu vou lá cutucar e vou tentar saber. Mas as pessoas que realmente importam, as pessoas que realmente me conhecem e estão na minha vida. Que esse episódio faça você pensar, assim como eu estou pensando também. Um beijo e até a próxima.